Amores e feridas, algo que a vida nos dá, a vida nos traz, a vida nos ensina e a vida continua nos ensinando até o último dia. Dentro desse capítulo, é o capítulo 2 do livro, que é Amar é Despir a Alma, que eu trouxe no outro vídeo, a explicação do primeiro capítulo, e agora esse segundo capítulo é sobre amores e feridas. Na verdade, o que eu quero falar sobre essa parte, sendo bem direto, é exatamente sobre a idealização, o romantismo, e principalmente da falta de conhecimento que temos de nós mesmos, ou da nossa projeção ao ideal. Todo ideal tem uma premissa ótima, porém é perigoso, porque o ideal fica exatamente dentro da ideia de uma pessoa para o outro, ou outras pessoas. Alguns ideais são construídos justamente para a dominação. Eu coloco nesse capítulo sobre o encontro amoroso, que o encontro amoroso não começa do nada. Você encontra a pessoa já com uma intenção, já com uma ilusão, com uma projeção de quem você está procurando. Como deve ser, como não deve ser, como eu não quero mais, como eu gostaria que fosse. Essa projeção, ela vem muito do que você já passou e de que você não vai querer mais passar. Porém, quem somos nós para admitirmos que, a partir do momento que eu conhecer uma pessoa que vai ter alguma coisa diferente de algo que eu já passei, não vai ser pior do que a que eu estava antes? Tanto faz. Não estou falando de questão de educação, não estou falando questão de estética, não estou falando questão de comportamentos, mas estou falando questão de objetivos, questão de o porquê, ou muito mais, para você ter uma projeção desse relacionamento, ou para você ter uma razão. E por que você vai estar começando esse relacionamento? Então, para a gente seguindo dentro do capítulo, eu vou estar explicando o que eu deixei dentro do que o pessoal acaba comentando, dentro da minha experiência, mais uma vez, do que eu ouço e do que eu acabo interagindo, assim a gente pode falar, dentro dessa expectativa. Essas narrativas são idealizadas quando as pessoas vêm para conhecer uma outra pessoa. E geralmente esses vínculos vêm com uma sensação boa, com uma sensação de você poder estar descobrindo: agora eu não erro mais, agora vai ser diferente. Porém, tem uma coisa muito complicada aí no meio, da parte do ser humano. Nós estamos lidando com uma expectativa. E essa expectativa só corresponde a nós. E essa expectativa que nos corresponde é exatamente aquilo que um dia nós passamos. Então, todas as nossas experiências para com novos parceiros, novas condutas, novos relacionamentos, são exatamente oriundos de relacionamentos antigos. Tanto relacionamentos que você teve com uma outra pessoa, de convívio aí em âmbito casal, ou como um relacionamento de casa. No caso, por exemplo, uma mulher, geralmente ela se projeta, o homem que ela deseja, a uma figura que sempre a protegeu, ou uma figura que não a protegeu. Que no caso, a figura mais próxima que estaria da casa dela seria o pai, seria um tio. Então, a figura masculina projetada àquele pretendente é algo, vamos colocar, se positivo, para aqueles homens mais próximos a ela. E que trouxeram afeto, que trouxeram algum significado a ela. Então, para isso, a gente tem uma projeção. E dentro dessa projeção, nós temos um peso bem grande da nossa história psíquica, que nos carrega a vida inteira nas nossas escolhas. Então, inevitavelmente, esse cumprimento desse papel, dessa pessoa que vai vir, seria dentro dessa nossa idealização, de novo, que eu falei do começo.
E isso daí é uma coisa que causa, quando não atendida, frustração, uma raiva e totalmente um desespero de falar: eu tenho o dedo podre, eu estou errando, o que eu estou fazendo? Então, quando eu coloquei que essas partes de você poder se entender antes de poder se relacionar com alguém, ou poder ter essa ilusão, ou poder passar por essa nova tentativa, você tem que, aos poucos, estar ciente de que não é a culpa da outra pessoa, mas geralmente é a nossa projeção que a gente está dando nela, está dando para ela. Porque quando a gente começa a trabalhar com a nossa expectativa, geralmente o outro, ele está vindo com a dele. E tem ali um conforme, e dentro disso daí, às vezes as coisas não começam a ficar legal, porque o que para você é princípio, às vezes para outra pessoa não. E dentro de tudo isso, acaba ocorrendo o quê? Uma ruptura de valores de confiança. Porque você fala, pô, mais uma vez, lá vem aquela história que eu passei. Mais uma vez, olha, eu estou repetindo a história da minha mãe, olha, eu estou repetindo a história do meu pai, olha, eu estou repetindo a história que aconteceu comigo no relacionamento passado. Mas será que eu não preciso amadurecer o que realmente, aonde está o problema? Será que é no outro sempre? Ou será que é na minha projeção? Ou será que é na minha expectativa? Esse amor real que eu estou buscando não é um amor perfeito. Eu falei no outro vídeo. O amor, ele é quando você realmente se deixa limitado a tudo, porque você começa a fazer valer as regras de um casal. E cada um tem sua história, cada um tem seus princípios. E quando você tem isso, você tem uma coisa chamada o quê? Você faz totalmente a renúncia. Então, quando você quer trabalhar com alguém dentro dos seus prazeres, você acaba trabalhando para você. A pessoa pode até aceitar, porém, como eu falei no outro, as máscaras não duram para sempre, não é? A simpatia, para você sair fora logo, né? A empatia é quando você faz sem esperar algo em troca. A simpatia é para você falar, ó, cai fora. Sabe aquele seu famoso colega, olha, posso te dar um conselho? Olha, não queria falar nada. Isso daí é uma prova de simpatia, para falar, ó, problema seu. Mas é um jeito carinhoso de falar. Então, quando você tem uma pessoa que fala, olha, posso te dar uma dica? Olha, posso fazer um não sei o quê? Geralmente não é legal, tá? Porque quem tem que pensar, quem tem que idealizar, quem tem que sofrer isso é você. Eu coloco nesse capítulo, até eu anotei também, que nem o outro algumas coisas, que todo amor é singular. Quer dizer, toda pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. E o que nós projetamos, que podemos passar por várias paixões, por várias dopaminas, que nem eu falei, vão ser projetadas naquilo que nós temos de história. Porque cada um tem sua história, cada um tem uma vida. Então, aquilo que nos atrai é uma força incompreensível. Aquilo que nos fascina de forma imediata, tudo isso, em muitos casos, era profundamente enraizado na nossa tentativa, que até eu coloco aqui, inconsciente de retornar ao lugar da ferida original. Quer dizer, a presença do outro não é neutra, ela é ativa. Ela reabre camadas que foram mal elaboradas e que ficaram suspensas dentro da gente, do que jamais encontramos a simbolização disso. Quer dizer, não amadurecemos para poder entendermos o que está acontecendo conosco, para podermos projetar isso ao outro. E eu coloquei assim, isso se torna um campo do quê? De repetição. Você acaba se repetindo e nada dá certo para você. Por quê? Porque o problema é sempre do outro. E você tem dificuldade de assumir um erro. Ou dificuldade de se autoconhecer para poder se mostrar para o outro. E quando, assim, a outra pessoa falha, porque inevitavelmente ela vai falhar, nós não encontramos o quê? Uma solução, porque o problema realmente não está na outra. Está conosco. E daí é nossa chance de poder falar, realmente eu preciso entender aonde funciona isso. Essa é a minha travessia simbólica, o que eu
O que eu vou estar resolvendo? O que eu preciso fazer para que essa dor seja curada para mim? Que seria uma dor da minha infância, que pode ser, a maioria das vezes é uma dor de infância, é uma dor que as pessoas, que você passou, que foi mais resolvida ali, de repente, numa situação que você passou, que você sofreu um trauma bem grande, porque o trauma, na verdade, ele nos ajuda a crescer. Mas se você não aceita, se você tem uma coisa chamada negação, esse trauma ele fica enraizado em você. E para todo relacionamento que você vem, ele aparece. Então esses fantasmas, essas coisas, são comuns. Porém, a gente tem que entender que são enraizados na gente. E a gente precisa, sim, de tratamento. A gente precisa, sim, colocar isso para fora e poder aceitar que o problema é nosso. Porque, até eu coloco aqui, esse amor não é passivo. Ele exige esforço, escuta, renúncia ao controle. E quando eu falo renúncia ao controle, quer dizer, você precisa estar disposto a poder entender que você está com uma pessoa diferente e vocês vão crescer juntos. E o valor de você poder estar com aquela pessoa não é para você corrigi-la, mas para aceitar os defeitos e poder, aos poucos, amadurecer para poder com que esses defeitos sejam curados tanto para ela como, vamos colocar para você, que você seja um campo que a pessoa fale, olha, eu estou do lado de uma pessoa que acolheu esse meu defeito e eu posso confiar nela. Aí vem o valor significante do amor, de você poder não renunciar, a renúncia de poder ignorar, porque ignorar é diferente de renunciar, mas você renunciar à sua vaidade, renunciar ao que o outro fez, falar, olha, não me interessa. Não te interessa. Porque a partir daquele momento você vai viver isso junto. Aí a pessoa vai ter que estar do seu lado e falar, olha, eu vou fazer diferente e você vai ver ela fazer diferente a partir daquele momento. E você estando presente, você podendo atacar, você tendo todas as armas, você tendo todas as provas, você tendo tudo e você não fazer, é um ato de amor. Por quê? Porque você está vendo que a outra pessoa está mudando. Porque ela está significando algo por você. Então, se você se coloca numa posição de ataque por ataque, você não aceita, a pessoa vai ficar, com certeza, decepcionada, porque você seria o elo que ela poderia se curar e você é a pessoa que está mais a atacando. Não, você tem que aceitar aquilo como um jeito de você falar, eu quero ver como você vai sair dessa situação e eu estou aqui do seu lado. Você não pode ser capacho também de ninguém, porque você ser capacho é você deixar as coisas quietas. E eu não estou falando isso, eu estou falando de você significar algo para alguém. Aí sim essa pessoa vai fazer por você, e você, com todas as forças que poderia atacá-la, você não vai atacar. Você simplesmente vai dar o apoio necessário para vê-la crescer e falar, olha, realmente essa pessoa está fazendo diferente. Eu não precisei atacar, não precisei fazer nada, não precisei romper. Eu simplesmente amadureci. Então, esse elo de amadurecimento é o primeiro elo de vínculo de falar, eu estou amando alguém e alguém está me amando. Aí você tem uma reciprocidade amorosa. E falo também, de novo, eu sempre falo para não estender o vídeo, mas eu vou colocando aqui, que o amor busca reparação. Em última instância, um amor ressentido. Ele está sempre cobrando, contabilizando e vigiando. Porque está menos interessado em estar com o outro do que em ver sua ferida sarar. O que eu acabei de falar. Então, nas feridas não saram no campo do outro, né? Elas só podem ser cuidadas no campo interno. E para isso o sujeito precisa aceitar a própria dor. De novo, aceitação. Olhar para ela, sem fuga, sem projeção e sem idealização. Que eu falei no começo. Então, isso é um processo longo, isso é um processo que demora muito tempo, por isso que existe. Eu falei no primeiro vídeo, o namoro, por isso que existe. Você conhecer a pessoa, você vai se apaixonando, você vai conhecendo, você vai vendo os traumas, você vai vendo o que você pode fazer, você vai se reconhecendo nela, você vai ficando íntimo de poder trazer, você vai jogando de 1 a 1. Depois ela te joga um e-mail, você joga um e-mail. Não se pode jogar mais do que a pessoa te dá.
Porque também o sufoco de informações e o sufoco de quanto problema eu tenho que resolver também acaba te trazendo para o fim. Por quê? Porque você nem está liberto dos seus problemas. Como você vai ter alguém com mais problemas ainda para você poder tentar resolver algo que realmente você não tem resposta? O que a gente faz? A gente abandona. Então muita gente acaba renunciando a um grande amor, renunciando a uma grande pessoa que poderia estar do nosso lado, por falta de maturidade. Ok? Então eu coloco aqui. Para muitos, a frustração é um sinônimo de rejeição. Porque é assim que foi aprendido na infância. Eu falei no primeiro capítulo, papai e mamãe, né? Ajuda bastante nessa nossa vida. Qualquer contrariedade ativa a memória de ausência, do abandono e da solidão não acolhida. É o que a gente acaba passando. E a gente fica com medo de sofrer isso com a outra pessoa que está com a gente. Fala, pô, passei isso com meu pai ou com a minha mãe, agora eu vou passar com a minha mulher ou com o meu marido? Então você já tem esse trauma intrínseco. Então você precisa o quê? Curar suas feridas. Mas para você curar, você precisa aceitar. E quando você aceita, você coloca essa projeção o quê? De reconhecer. Então quando você aceita e você projeta, geralmente é onde começa a vir a cura. Quando você reconhece o que está te atrapalhando. Por isso que a gente fala, a negação é a doença. É a negação que te vai dar todos os seus problemas, inclusive a depressão. E aqui, numa parte também final, que eu não quero também ficar colocando muito, né? Porque a ideia é também que o pessoal acabe lendo para a gente poder fazer essa troca de informações, né? Das partes do capítulo. Está escrito aqui, e às vezes, justamente por causa delas, é que o amor se torna possível. Porque onde há ferida, há uma abertura. E onde há abertura, há espaço para um outro entrar. Não para curar, mas para estar. Que eu te falei, você não é a cura de ninguém, mas você precisa estar presente. Toda ausência é doentia. Estar do lado, estar junto, estar sob a missão para uma submissão. Geralmente, na parte casal, se você está casado, quem renuncia e quem faz o sacrifício é o homem. Então, quem está sob missão, a mulher está sob a missão do homem. O amor que nasce nesse lugar não é feito para promessas, mas de coragem. A coragem de continuar, mesmo quando não é fácil. Então, você tem que aceitar o seu medo, porque o medo, ele vai ser realmente a sua válvula para você poder buscar o quanto você consegue ser corajoso, o quanto você consegue ser ambicioso para isso. Muita gente confunde ambição com ganância. A ganância é quando você realmente faz tudo errado para conseguir o melhor. E a ambição, você luta com pouco. E o quanto você atinge, por mais que seja um pouquinho a mais, para você pode não significar só um pouquinho, mas para quem está do seu lado, é uma vitória. Já é um monte. É como se você tivesse ganho 1 milhão a partir do momento que você tem alguém do seu lado que está te reconhecendo como alguém que está vivendo pela virtude e vivendo pela austeridade. Quando você é uma pessoa que vive dentro dessas a temperança que você tem que ter para poder manter esse relacionamento, você alcança a virtude. E a ambição é uma das primeiras, para você poder se colocar como um homem, como um provedor para aquilo, tanto de caráter de força, como de caráter de acolhimento, de segurança para a pessoa. Então aqui, ó, no final do capítulo, desse capítulo 2, só para não ficar muito longo, juro que eu tento fazer, mas não dá, é muita informação. Com o medo, com a história, com tudo o que somos, e apesar de tudo o que não conseguimos ser, talvez amar seja isso, não um ato heróico, nem um conto de fadas, mas uma decisão diária de caminhar com alguém, mesmo quando o mundo nos ensinou a desconfiar do caminho. De novo, entenda o seu passado, entenda a sua história. E no silêncio de certos dias, talvez possamos ouvir essa verdade simples.
que ainda vale a pena amar, mesmo depois de tudo. Sobretudo, depois de tudo. Então, fica desse capítulo aqui, que eu intitulei né? Que nem o primeiro capítulo eu coloquei da parte de amar de tudo é um grande mal entendido, esse aqui eu coloquei que amores e feridas. Então, vamos se curar antes de poder achar alguém que fale, essa pessoa tem que me curar. Não, ninguém tem que curar ninguém. Você tem que caminhar junto. E quando você se sentir parte dessa pessoa, você tem que começar a significar alguma coisa para ela. Tanto você como mulher, como você como homem. Então, quando você começa um relacionamento, você não começa um relacionamento de projeção. Você começa um relacionamento de quem sou eu, não como eu estou, mas quem sou. O que eu tenho de medo, o que eu tenho que melhorar para poder não transmitir isso para outra pessoa, para no fim das contas, eu ficar num ciclo vicioso que, eu tenho um dedo podre, eu não sei, eu sei que lá, não. Porque, na verdade, eu vejo que o problema, às vezes, não. Sempre vou ser eu, porque não é que eu não sei escolher, é que eu não sei me aceitar. E eu não sei me curar antes de poder procurar uma pessoa. Então, antes de você buscar alguém, antes de você se objetivar com alguém, antes de você traçar, igual eu falei no primeiro, um propósito para alguém, entenda quem é você e o que você quer de verdade. Para um dia você não ser mais um para uma pessoa e ela não ser mais uma para você. Porque o ideal é que vocês sejam um só. Ok? Então, no próximo eu vou fazer o terceiro capítulo, que daí, vamos ver aqui, fechei o livro, não era para fechar, mas fechei. Vamos ver aqui, que daí eu já vou falar da sombra, aquilo que eu comentei no primeiro. A sombra, o amante rejeitado dentro de nós. Então, de novo, quem gostou, pode comentar ou entrar em contato comigo para a gente poder conversar sobre o livro. E quem já leu o livro também, se a gente quiser conversar, quiser marcar, né, para a gente poder conversar, para a gente marcar uma sessão, tá bom? Tá disponível os contatos aí, deixei tudo certinho. E se a gente quiser se vocês quiserem conversar ou tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez.